Salve geral. Beleza. Prazer estar aqui, meu nome é Marcelo Rocha, o pessoal me conhece como DJ Bola. Faço parte da Banca. A Banca é uma produtora cultural social que existe há 11 anos. Né? Fala um pouquinho do contexto da quebrada. O PowerPoint se pode deixar estagnado nessa parte mesmo, que vamos só trocar uma ideia, tá? Freestyle hoje. Nós começamos a Banca no ano de 2000, mas antes de começar a Banca eu queria contar um pouco da história do lugar, no lugar que a gente vive. O lugar se chama Jardim Ângela, né? Situado na zona sul de São Paulo. No Jardim Ângela, na década de 90, ele foi considerado um dos bairros mais violentos do mundo, dito pela ONU, com mais de 116 mortes por 100 mil habitantes. Então se matava muito naquela época, né? E naquela época a gente já estava fazendo algumas coisas culturais. E era a forma de a gente sobressair dessa realidade que a gente vivia ali, nessa década de 90. A ideia da Banca, quando a gente começou a Banca, era de fazer eventos dentro da quebrada, dentro de espaço público. A gente não tinha ideia do que a Banca ia se tornar. A gente estava fazendo por puro instinto, por puro coração, por busca de espaço, de identidade, de busca de ser ouvido. Né? A gente era mais jovens naquela época, vivia uma realidade bem cruel, bem próxima de nós. Então, para a gente conseguir sobreviver naquela época, a gente tinha que se agarrar a alguma coisa para ter espaço e tal. E naquela época, alguns jovens se agarravam no crime, no tráfico, e a gente conseguiu escolher a música, conseguiu conhecer a música e a cultura. A partir daí, com a música e com a cultura, a gente passou a ter o respeito, ter espaço, ter credibilidade, ser conhecido, ter voz, do jeito que os meninos que participavam do crime e do tráfico também tinham. Então, com a cultura e com a música, a gente começou a se achar, né? Nessa época que foi tão violenta. Logo na sequência, fiz alguns eventos de rua, né? Dentro da quebrada. Todos os eventos foram gratuitos. E esses eventos eram misturados com vários estilos musicais. E a gente queria dar algo, queria fazer um evento que realmente tivesse a nossa identificação, tivesse a nossa vida ali. E a gente queria fazer eventos de hip hop com os 4 elementos: o break, grafite, DJ e MC, né? Juntando os 4 elementos, a gente está fazendo a cultura hip hop. E daí foi para a gente querer fazer esse evento, a gente queria dar um nome a esse movimento juvenil que naquela época eram mais de 30 jovens que a gente se reunia para fazer esses eventos dentro da quebrada. E quando a gente pensou em dar um nome, a gente pensou em vários nomes, né? Tinha a Banca do Alto Riviera, tinha os meninos do Fugiara, tinha a Banca dos Doidos, e a gente queria ser a Banca, né? E daí passamos a ser a Banca e fizemos o primeiro evento de hip hop dentro da quebrada. Isso sem ter noção de nada, voltando à velha história, totalmente por paixão, por desejo, continuando buscando espaço, trazendo algo diferente para a quebrada, porque nunca teve, não tem, né, até hoje. Daí, quando a gente fez esse primeiro evento de hip hop, foi algo muito louco, porque a gente conseguiu articular com a Secretaria de Cultura do Estado, conseguimos articular com o Parque Estadual local, né? E isso muito sem ter noção. Porra, a gente está conversando com esses caras, mas tipo, sem muita noção, porque a gente estava querendo fazer aquilo que a gente queria fazer, né? Depois de um tempo, a gente começou a fazer alguns cursos, a conhecer outras organizações, a buscar formas de como a gente conseguia viabilizar esses eventos que era gratuito dentro da comunidade. Então, conhecemos algumas organizações e começamos a escrever projetos, a tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, né? Era bem diferente, a gente pegava uma pastinha e tal, com algumas anotações, ia de comércio em comércio, pedir grana para bancar o evento, dizendo que ia ser legal para o cara, que ia estar exposto à marca dele, né, dentro da quebrada, e sem falar que ele ia estar contribuindo para que o jovem da comunidade ali ele tivesse uma outra opção, tivesse uma oportunidade de se mostrar, de ter espaço, de ter voz e tal.
Então, com esse conhecimento de projetos, começamos então a tirar o sonho, tirar essa vontade, essa coisa totalmente espontânea e colocar no papel e correr atrás para viabilizar, né? E a partir daí foi conhecendo vários outros parceiros e tal, até chegar na Artemisia, né? O primeiro parceiro nosso foi o Instituto Sul da Paz, com o qual a gente começou a escrever projeto e tal. Isso em 2001. Em 2006, nós conhecemos a Artemisia, em 2007, daí a gente começou a entender também o quanto o nosso trabalho ele era importante, não só para a Quebrada, mas também para a nossa vida, porque a gente queria viver essa história, a gente quer viver essa história. A gente começou a entender todo esse trabalho que a gente vinha fazendo por puro instinto, por pura paixão, por pura vontade de ser ouvido, de ser, sabe, de ter espaço. Então, com a Artemisia foi um lance da gente, já entendemos isso, que a gente, né, tem que ter espaço e tal, não sei o quê, mas como é que a gente vive disso agora, né? Tá, valeu. Como é que a gente vive disso agora? Então a gente pensou em vender aquele dom que a gente aprendeu na rua, né? Que as oficinas de DJ, de fazer os eventos, a gente nunca fez nenhum curso para fazer nenhum tipo de atividade dessa. A gente aprendeu na rua, né? E daí, esse trabalho que a gente aprendeu na rua, positivo, a gente pode vender ele também, como uma forma de ser sustentável financeiramente a organização, e não só depender de doação ou de editais, né? Então, a partir daí, a gente começou a entender, a construir uma metodologia de como a gente desenvolve nossos trabalhos, de quais são os públicos-alvos que a gente pode bater na porta e tentar oferecer um bom trabalho que una o social com a troca de realidades, com a troca de oportunidades, a troca de lugares, né? Que a gente acredita muito nisso hoje. E a partir desse momento, a gente fortaleceu muito mais as nossas ações dentro da Quebrada, tendo mais impactos positivos, né? A partir do momento que a gente entendeu que poderia vender o nosso trampo, e fomos para fora, né? Fomos para outros lugares, conhecemos outras organizações, fomos para escolas públicas, escolas particulares, fazendo atividades que a gente aprendeu na rua, por instinto, por vontade, por desejo e tal, né? Hoje em dia, a banca, a gente está estruturada em algumas áreas, que são as oficinas de cultura urbana, que é DJ, MC, break, grafite, e dentro dessas oficinas tem a vivência, que a gente acredita muito que a vivência entre jovens de diferentes realidades pode contribuir muito para a melhora na qualidade de vida do ser humano, porque são trocas de realidades, troca de emoções, troca de conhecer lugares. Isso para nós é muito importante. A partir do momento que a gente está trocando ideia, a gente está colocando um jovem de quebrada, de periferia, para trocar ideia com um jovem herdeiro, né? Eles estão trocando ali, eles estão conhecendo realidades diferentes, estão sentindo, estão olhando no olho, e estão quebrando esse paradigma, esse muro invisível que existe há anos, que pobre não se mistura com rico e vice-versa, né? Tudo para cá, é tudo uma cambada de um monte de coisa, e para lá é tudo uma cambada de um monte de coisa também. Então a gente acredita muito nisso, de misturar essas realidades para se ouvirem, para se verem e para trocarem, né? Isso é uma outra área. Uma outra área, a gente a alocação de equipamentos de som, né? Então a gente, hoje, para manter a nossa organização, a gente também vende equipamentos de som, locação de som e tal. Uma outra atividade são os eventos, né? Que a gente ainda continua fazendo os eventos, porém com menos frequência, porque a gente procura sempre trazer mais qualidade, trazer pessoas de fora para que enriqueça esses eventos que acontecem dentro da quebrada, né? E as oficinas dentro das quebradas, né? Então a gente tem várias oficinas que acontecem dentro da quebrada que são gratuitas para a comunidade, né? Só para fechar a ideia, a nossa vida, a banca é a nossa vida. Hoje são quatro pessoas que trabalham na banca, né? Começamos com 30 jovens. Quando começou a coisa a ficar mais séria, quando começamos a buscar outras chances, esses jovens foram saindo e a vida foram dando o rumo a eles, né? E hoje, depois de 11 anos, nós temos uma equipe bem pequena, mas que faz muitas coisas positivas e duradouras, que ainda tem a paixão, que ainda tem o amor dentro de si, tá ligado?
Então, a banca era a nossa vida. A gente não pensou em formar a banca por causa de nada. A gente queria ser a banca, queria ser esse momento, entendeu? Então, é bem isso aí, certo? Era a nossa vida, a gente não pensou, tipo, o meio ambiente está se acabando, o homem está acabando, né? O ser humano está acabando com o mundo, então vamos tratar do meio ambiente. Quando a gente pensou de buscar espaço, a gente que estava se matando, a gente que era o alvo, a gente que estava matando os outros também, né? Então, a banca era a nossa vida, certo? É isso.